Boa noite, gente. E aí, estão com frio? Mais ou menos? Mais ou menos, Carol? Tá de boa? É. O pessoal que tá lá no fundo deve estar sofrendo um pouquinho mais. Gente, se vocês estão com muito frio aí, podem vir aqui pro tapete, tá? Fica mais tranquilo, mais aconchegante. Mas, bom, vamos lá, gente. Esse mês, a gente vai começar uma forma diferente aqui no nosso Pulse House, nas nossas programações, né? A gente vai trabalhar de forma temática, tá? E um assunto que eu queria iniciar, pra gente poder conversar, pra gente poder falar, é sobre família. E era um assunto que eu falava assim, nossa, a gente vai falar sobre família. E conversando com alguns líderes de pequeno grupo, muitos deles falaram assim, Arthur, é um assunto extremamente necessário a gente falar sobre família. E falar por quê? Porque, gente, hoje a família é uma das mais atacadas no nosso cotidiano hoje. A gente vê pessoas entrando em guerra, defensores da família tradicional e defensores da família moderna, entrando em briga para tentar entender o que é família, ou falar o que é família, e para muitas pessoas, né, mudarem esse tipo de conceito. Muitos querem mudar esse tipo de conceito. Mas eu acredito que família é algo que está em todo lugar, muitos lugares. Por exemplo, em várias séries, desenhos, filmes, música. Possivelmente você deve ter maratonado, eu já fiz isso, aquela série, né, do Um Maluco no Pedaço. E você viu que é uma família muito doida. Mas teve muitas meninas que devem ter maratonado esse tipo de série. Aqui, ó. Opa. This Is Us. Muitas devem ter, essa série é maravilhosa. Essa série é incrível. Por quê? Porque fala de adoção, da viuvez, que ela perdeu o marido, do cuidado com os filhos, da briga entre irmãos, da pressão dos pais nos filhos, relacionamentos difíceis, sabe, problemas com mentira, mas é tão lindo porque a família sempre permanece unida. É muito incrível isso, né? É muito bacana. Mas tem outras famílias que a gente vai ver por aí que é muito legal, porque a família tradicional brasileira não é segundo This Is Us. Eu acredito que a família tradicional brasileira está mais a ver com, né, a grande família, sabe? Essa família é muito unida e também muito oriçada, brigam por qualquer razão, mas sempre acabam pedindo perdão, né? Olha só, sei cantar essa música. Mas outra série que a gente gosta muito de assistir, a gente vê muito um pouco da nossa família, é essa série aqui, né? Opa, voltou. Eita, o controle aqui tá difícil, hein? Essa aqui, ó. Todo mundo odeia o Chris. Aquela coisa, nossa, porque minha mãe tem 2 empregos, o meu marido tem 2 empregos, meu pai tem 2 empregos, meu pai trabalha demais e tal. E aí muitos se acham parecidos com o Chris no lance da sofrência, do bullying, de tantas outras coisas que o Chris ele vive. Mas uma outra família que é muito conhecida é essa aqui. Família dos Simpsons. É uma família meia doida, estranha, cabulosa. E a gente brinca que é meio que um desenho profético, né? Porque quem diria que o Trump um dia ia ser presidente, que o Arnold, né, Schwarzenegger iria ser governador da Califórnia. E os caras profetizando tudo isso. É muito engraçado, gente. Agora, eu fico imaginando o que vai acontecer ainda, segundo os Simpsons, na nossa vida. Mas os Simpsons mostram muito também do que é a nossa família. E qual que é o primeiro assunto que a gente vai falar sobre família? Calma. Tá tudo bem? Mas o primeiro assunto que a gente vai falar sobre família é sobre conflitos familiares. Eita! Poxa, Arthur, já vai começar com isso? Já, vamos começar com isso. Eu achei que você ia começar definindo o que é família. Sabe, aquilo que, projeto de Deus, o plano de Deus. Não, eu quero começar com um assunto quente. Já, vamos começar com conflitos em família. Porque conflito em família a gente vê em todo lugar. Acontece no meio dos irmãos, pais e filhos, entre outros familiares, a divergência entre a vontade um do outro, a divergência entre os planos, custo, questão de saúde. São muitas situações na nossa vida que geram atrito. E, pessoal, a gente precisa entender que o ser humano é um ser em conflito. A gente é um ser em conflito. Conflito com Deus, conflito com o próximo, conflito com o ambiente e conflito consigo mesmo. A gente é um ser em conflito. E o conflito é inevitável. É inevitável. Todos nós vamos passar por isso. Mas... Gravou isso, mano. Gravou isso. Vai ser muito bom isso aí. Beleza, Rai, tá viva? Tá inteira? Beleza. Sabe, mas... Eu até me perdi aqui. Foi muito bom isso. Mas, gente, o conflito é inevitável. Porque o conflito começa em uma guerra. E essa guerra começa dentro do nosso
coração. Então, os problemas familiares que temos hoje acontecem, pessoal, porque nós não temos a habilidade de administrar as coisas pequenas. Por coisas pequenas. Sabe, um exemplo para você. Um furo em um dique pode provocar uma inundação. Um furo em uma barragem, uma rachadura, pode provocar uma catástrofe. Eu não sei se você já assistiu o desenho do Pica-Pau. O Pica-Pau tem muito disso, e tantos outros desenhos da Disney. Que lá, tem um buraquinho e aí começa a sair a água. Aí ele tenta tapar, aí daqui a pouco aparece outro, ele tenta tapar, e vai tentando, e daqui a pouco vem uma enxurrada. Sabe, então, conflitos acontecem porque a gente não sabe lidar com as questões pequenas. Conflitos acontecem porque nós não temos sabedoria em como lidar, abordar as pessoas, contornar problemas que podem gerar discussão, que podem gerar inimizades, que podem gerar separações, tragédias e até problemas no futuro. Mas dá para resolver conflitos familiares de forma respeitosa, mantendo a calma, ouvindo o outro e chegando a um consenso. Mas para isso acontecer, é muito importante que os envolvidos estejam dispostos a dialogar e a ceder. Mas, poxa, Arthur, ceder é o negócio mais difícil possível, porque minha mãe, meu pai, não é fácil. Eles não cedem. E aí, então, eu vou te contar um segredo. O segredo é você ter paciência, confiar em Deus ao longo do tempo e confiar no agir de Deus. Esse é o segredo. Mas, Arthur, como que a gente faz isso? Eu vou te ajudar. Tá? Eu estou aqui para te ajudar. Porque, pessoal, conflitos na família é uma coisa que aparece até nas histórias bíblicas. Se você pensar, Arthur, isso só acontece nas séries, nos filmes. Não, acontece muito na Bíblia. Eu vou te mostrar. Vamos lá, olha só. Conflitos na Bíblia. A gente vê lá Adão e Eva, primeiro conflito em casal. Adão se omitindo na sua posição de homem e dizendo, a culpa é de Eva. Conflito aqui no casamento. A gente vê então Caim e Abel. Conflito entre irmãos. A gente vê a história de Caim matando Abel. A gente vê a história de Jacó e Esaú, um brigando com o outro. A gente vê a história de José e seus irmãos. A gente vê a história do Matias e do Nicolas Krebs. Brincadeira. É, brincadeira. Tá? Mas a gente vê que os irmãos estão em conflito. Outra coisa que a gente vê na história é a história de Noé. Um filho, o filho mais velho de Noé, começa a fazer chacota do pai porque o pai estava bêbado. O pai estava bêbado. Então, ele desrespeita o pai ao invés de ajudar o pai. Outra situação é a história de... Ai, querido. Opa. Ismael, pessoal. Ismael quem que é? É o filho abandonado de Abraão. Então, é um filho que é abandonado pelo seu pai e criado pela sua mãe. Criado totalmente pela sua mãe. A gente vê outra história de Raquel, de Isaac e Rebeca. Um casal, né, que tinha ali seus filhos favoritos, seus filhos prediletos. Então, Jacó tinha Esaú como filho, na verdade, Isaac tinha Jacó como seu filho favorito, e a gente vê Rebeca tendo Jacó como seu filho favorito. Não, perdão, troquei aqui. Isaac tendo Esaú e Rebeca tendo Jacó. Isso aí, obrigado. Vocês são bons de Bíblia, hein? Vocês são bons de Bíblia mesmo. Mas outra coisa que a gente vê que é muito engraçado, que eu percebi esses dias, Raquel e Lia, duas irmãs brigando pelo amor de um homem. Meu Deus, isso é só história de novela mexicana, sabe? Mas a gente vê na Bíblia, outra história que a gente vê, história de Moisés. Acho que eu vou precisar do meu secretário lá, viu? Moisés é o quê? Um filho adotado pela filha de Faraó. A gente vê a história de Sansão, apareceu. Sansão, um filho que não ouve os conselhos do pai, e aí então sofre consequências drásticas. A gente vê outra história de Eli, Samuel e seus filhos. Eita, foi demais. Acho que foi demais aqui. Pode deixar a tela inteira aqui. Beleza. A gente vê Eli, Samuel e seus filhos. Pais que não têm pulso firme para cuidar dos seus filhos. E a gente vê uma geração se perdendo. A gente vê, então, ali também Saul e Jonatas. Saul fica louco, Jonatas, que é seu filho, vê o seu pai ficando louco, a ponto de o seu pai menosprezar o seu neto. Sabe, então, Saul menospreza Mefibosete porque Mefibosete era um deficiente.
e rejeita Mefibosete. Sabe, então a gente vê conflitos na família. Outra coisa, a gente vê a família de Jessé, os filhos de Jessé. A gente vê lá, quem Jessé? O pai de Davi. Os filhos estrelados, porque se você for ver, nossa, Jessé tinha vários filhos, um mais alto, outro forte, outro rápido, outro que fazia isso. E aí quem Deus escolhe? Escolhe Davi, o mais simples, o último dentre eles. Outra coisa que a gente vê, o próprio Davi e sua família. Meu Deus, isso aqui é série de Netflix. Sabe, porque você vai ver história de assassinato, mentira, traição, estupro, incesto, vingança. Meu Deus, não para. Sabe, é uma história de uma família em caos. Em caos, o filho querendo matar o pai, e o irmão que mata irmão, e aquela coisa louca. Entende? A gente vê a história também de Zacarias e Isabel, pais de João Batista, onde Zacarias, por um certo momento, fica mudo. E então aquela família precisa aprender a lidar com um problema físico. A gente vê lá o filho mais novo, da parábola do filho perdido, do filho pródigo. O filho mais novo querendo a herança, e isso simbolizava que ele queria a morte do pai. A gente vê Sintique e Evódia, problema de fofoca, pessoal. Treta por fofoca. Sabe, as duas fofocando e aquela coisa toda. A gente vê lá Maria e Marta brigando por qual que é a melhor parte. Eu não sei se você já brigou muito com a sua irmã, com o seu irmão. Eu brigava com a minha irmã por causa do controle de televisão. Pelo lugar que eu ia sentar dentro do carro. Sabe, eu brigava com a minha irmã por tudo. Teve um dia que eu fiz uma aposta com a minha irmã. Quem vai chegar no banheiro primeiro? Não sei se você já fez isso. Né? E aí, então, eu fiz essa aposta, a gente saiu correndo, e na hora que eu cheguei, ela botou a mão. E eu entrei primeiro, eu peguei e fechei a porta. O dedo da minha irmã entortou, pessoal. Na hora, eu falei assim, Deus, se tu és Deus de milagre, faz agora. Porque eu já vi meu pai subindo. E aí eu falei assim, vixe, vai dar problema. Vai dar problema. Então, a gente, pessoal, está em conflito constante. Mas, qual que é a causa do conflito, Arthur? Primeiro, a gente tem que entender que a causa do conflito, no primeiro momento, é o pecado. É o pecado. Foi onde começou tudo. O primeiro conflito ali entre Adão e Eva. E o pecado veio corrompendo todas as relações. Veio trazendo problema a todas as relações. Então, Deus forma tudo perfeito. E o pecado vem e deforma aquilo que Deus havia estabelecido como perfeito. E aí, então, agora há uma guerra no nosso coração. A maldade habita no nosso coração. Eu gosto muito do texto de Tiago 4, que diz o seguinte: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Dentro de nós. Dentro de nós. Sabe, então, as guerras acontecem dentro do nosso coração. E o pecado é como um vírus que se instala no computador e vai corrompendo tudo. Então o pecado se instalou no nosso coração, em nossa natureza, e vai corrompendo tudo. Eu gosto muito de olhar para o texto de Marcos 7, que vai dizer o seguinte, que de dentro do coração das pessoas, de dentro do coração do homem, vêm os maus pensamentos, a imoralidade, o roubo, o homicídio, o adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, e elas nos contaminam. Então, o verdadeiro conflito começa dentro do nosso próprio coração, não em nosso lar. É ali que começa o verdadeiro conflito, dentro do nosso coração, não em nosso lar. Então, a primeira guerra a ser travada a respeito do conflito é contra o pecado, dentro do nosso próprio coração. E as demais causas do conflito, ou o que acontece o conflito na nossa família, é consequência do pecado. E o pecado se intensifica em nós, e quando a gente entra em conflito com a nossa família, é uma briga, é uma guerra, é algo que parece que não vai ter fim. E eu quero mostrar algumas causas que são consequências do pecado. A primeira delas é uma comunicação deficiente. A gente tem uma comunicação deficiente, a gente tem um problema em se comunicar. A gente falha em se comunicar de forma clara, aberta. E aí, então, a gente é mal entendido. Já percebeu no WhatsApp, quando você manda uma mensagem para alguém e você queria ser muito fofo com ela, mas ela interpreta você de forma rude? Acontece isso com a Mari. Sabe, eu mando para ela algo, ela interpreta como se eu tivesse rude. Não sei se acontece com você, Thiago. Mais ou menos? E, sabe, acontece. E você deve ter vivido isso com outra pessoa. E depois você tem que mandar um áudio explicando o tom da voz que você está. Não, meu amor, não é assim, tal. Sabe, mas às vezes a gente é mal interpretado porque a gente se comunica muito mal.
Então, as nossas famílias entram em conflito porque a gente não quer ouvir e a gente não quer se fazer compreendido. Então, a gente vive uma geração que não sabe conversar. Tem muitos jovens hoje que vêm aconselhar comigo e eu falo assim, você explicou o porquê para o seu pai, para sua mãe? Você já fez perguntas? Você já conversou, dialogou, expressou o seu desejo, a sua vontade? Sabe, você já comunicou que você está crescendo? Sabe, eu vejo que muitos da nossa geração têm um problema de comunicação com os pais por conta disso. Porque já tem medo do pressuposto da resposta dele. Porque já tem medo da reação dele. Mas será que você se autoavaliou que a sua comunicação está clara ou não? A gente tem muito problema de comunicação. Outra coisa que gera conflito é diferença de personalidade. Sabe, personalidades diferentes ou até iguais podem gerar conflito. Sabe, se você tem uma personalidade diferente do seu irmão, ou do seu pai, ou da sua mãe, vai gerar conflito. E se você tem uma personalidade igual, vai gerar conflito. Porque se seu pai gosta de uma treta, e você também gosta, meu amigo, a sua casa é a Terceira Guerra Mundial. Sabe? Aí vai criar a quarta, quinta, sexta Guerra Mundial ali. Porque vocês estão em atrito constante, em briga constante. Muito porque vocês são iguais. Ou até mesmo porque vocês são diferentes. Outra coisa que gera conflito, que causa muito conflito, são valores diferentes. Eita, foi demais. São valores diferentes. Valores do que, Arthur? De religião. Às vezes a sua religião é diferente da do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Isso gera conflito. Outra coisa que pode ser, que gere conflito na questão de valores, é a questão acadêmica. Facultativa, mental, intelectual. Você pode ter mais conhecimento do que seu pai e sua mãe. Isso pode gerar um conflito. Por exemplo, a respeito de finanças. Uma questão financeira. Sabe, você pode entrar em conflito com seu pai e com sua mãe por conta de questão financeira. Eu lembro que, dada a situação, eu entrei em conflito com meu pai porque eu fiz a conta na Nubank. E ele falou assim, você é doido em confiar em bancos virtuais? Você tem que ir no banco tradicional. Eu falei assim, pai, você que é antigo. Sabe, no banco virtual eu consigo ganhar mais, na poupança você está aí na caixa sofrendo, né, com esse aplicativo ruim, né, e o Itaú, algo bom, né, legal, ganhei a Rafa ali, o pessoal, que a Rafa trabalha no Itaú. Mas a gente entra em conflito com questão de geração, sabe, de gente que pensa diferente, né, que a gente quer impor o nosso respeito, estão ali conflitos de geração. Então o seu pai é diferente de você em idade, em mentalidade, em perspectiva. E isso pode gerar conflito, porque são valores diferentes, são gerações que pensam diferentes. Outra coisa que pode gerar conflito é ciúme e rivalidade. Eita, isso aqui pega muito, porque a sua irmã faz isso, porque o seu primo faz isso, porque o seu irmão faz isso. E aí gera esse ciúme entre irmãos, gera esse conflito, essa busca por atenção, pelos recursos do pai, sabe? E aí você vive em conflito porque você se sente em desigualdade no seu relacionamento com seu pai ou com sua mãe, e isso pode persistir ao longo da vida. Até em relacionamentos. Nós somos chamados a completar um ao outro, mas em muitos relacionamentos a gente vive competindo um com o outro. Competindo no sentido, eu faço melhor do que você. Eu ganho mais do que você. Eu fiz isso e você não fez. Sabe, então a gente vive em conflito. Outra coisa que gera conflito é a frustração, o estresse. A gente está vivendo uma geração que é totalmente estressada, que não tem paciência para conversar, que já vai logo para o fight, que já aperta o play e vão para o pega. Sabe, a gente vive em conflito por conta de frustração, no sentido, eu tenho um desejo, e esse meu desejo, se não for atendido, meu querido, gera conflito. Porque, já parou para pensar nessa situação? O seu pai sempre espera alguma coisa de você. Expectativa. E você sempre espera alguma coisa do seu pai. Expectativa. E aí, então, seu pai faz aquilo que você esperava e você não faz aquilo que seu pai esperava. O que acontece? Treta. Conflito. Frustração. Que gera, então, conflitos. E a gente deve viver isso muito na nossa vida, né, nos nossos relacionamentos. E, pessoal, quais são as consequências disso? Consequências é a perda do controle emocional. Problemas emocionais. Sabe, isso gera problemas emocionais no nosso coração. Outra coisa que é consequência são as agressões verbais, atitudes
em atitudes, agressões até físicas. A mágoa, o ódio, o ranço, a vingança, o desejo de vingança, a separação, os divórcios e até mesmo o suicídio. Até mesmo o suicídio. Porque tem muitas pessoas que acreditam nisso. Mas você vai ter 3 formas de resolver o conflito, que basicamente é o que a gente faz. A primeira é a evasiva. E o que isso significa? A gente nega o problema. A gente foge do conflito. A gente não quer ser confrontado. A gente quer guardar para si. A gente quer se isolar. A gente quer se afastar. Essa é uma atitude evasiva. A gente, então, é como uma panela de pressão. A gente vai colocando tudo lá e vai achando que está tudo de boa. Mas chega uma hora que essa panela de pressão, ela estoura. E aí, então, vem as consequências. E tem muitos relacionamentos que eu converso que falam assim, Arthur, a gente nunca teve nenhum tipo de conflito. Esse tipo de relacionamento merece atenção. Atenção. Porque pode estar acontecendo de que uma das partes não quer falar para que não haja conflito. Quer evitar a treta. Quer evitar que isso seja um incômodo. Eu sei que as brigas em excesso elas são ruins, mas deixar de falar aquilo que incomoda também é ruim. E pode ser perigoso. A segunda forma que a gente expressa nos nossos conflitos, as nossas emoções, nos nossos conflitos, é a combativa. É a atitude de ofender o outro. É a atitude de humilhar o outro, de atacar verbalmente, de irar-se, de guardar rancor e sempre dar aquela cutucada. Sabe, nas conversinhas, tá lá, você tá com rancor, você vai dar aquela cutucada na pessoa, no meio da galera. E aí dá risada. Tô sendo brincalhão. Mas você está acabando cutucando a pessoa. Está guardando ranço. Isso é uma forma sutil de você expressar aquilo que há no seu coração. E aí, então, tem a terceira forma, que é a forma bíblica de tratar. Que é a sua forma bíblica de tratar. E como que é a forma bíblica de tratar? Através de arrependimento. Através de perdão, de paciência, de saber ouvir e de saber falar. Agora, o nosso grande problema, pessoal, é que nos conflitos, sejam familiares ou em relacionamentos, por conta do pecado, nós criamos abismos em vez de pontes. Nós criamos abismos em vez de pontes, ao invés de criar pontes. Mas nós devemos aprender a não atacar a pessoa, mas atacar o problema. Atacar o problema. E o problema que há no nosso coração é o pecado. E de forma bem rápida, eu quero te dar 3 segredos para você resolver o conflito da comunicação, seja no seu lar, seja no seu namoro, seja em qualquer outro tipo de relacionamento. O texto de Tiago 1,9, ele é muito claro. Ele começa assim, ó, entendam isso, meus amados irmãos. Estejam prontos, em todo momento. Você tem que estar pronto. Em todo momento você tem que estar ligado, esperto para aquilo que vai acontecer. Estejam prontos para ouvir. Sabe, então, naquele momento, está naquela correria toda, é um momento de você, putz, alguém quer falar comigo, a sua namorada quer falar com você, ou a sua mãe quer falar com você, para. Eu vou agora ouvi-la. Eu vou ouvir o que ela tem para dizer. Sabe, eu não vou ter pressa para ouvir. E a gente vive numa geração que é apressada, que quer tudo muito rápido. Então, Deus está dizendo assim, olha, não tenham pressa, estejam prontos para ouvir. Não se apressem em falar, porque a pessoa mal terminou de falar e a gente já quer falar as coisas, a gente já quer vomitar as coisas, a gente já quer dizer, o problema é você, é isso, é aquilo, a gente nem entende a situação. Sabe, nos relacionamentos isso acontece, a Bíblia está dizendo assim, não se apresse em falar, e o texto continua dizendo, não se apresse em irar. Mas qual que é a ótica da relação? O que geralmente acontece? No ambiente familiar, a gente tende a se irar rapidamente. A gente tende a nem falar, é a gritar rapidamente. E aí olhe lá se a gente vai ouvir. E aí fica aquele embate de quem está falando mais alto. De quem está falando mais alto. Sabe? E a treta parece que não para. Mas, pessoal, eu quero que vocês entendam que a família é um lugar onde Deus quer nos ensinar a amar. E é onde Deus quer trabalhar no nosso coração. Então, de forma bem simples, eu quero dar dicas para vocês de como lidar com conflitos. Como, Arthur, lidar com conflitos? Primeira coisa, adote um hábito de ouvir. É um hábito.
é algo constante. Sabe, é você estar pronto constantemente. Entende? Um hábito de ouvir. Outra coisa, evite iniciar uma conversa quando os envolvidos estão irritados. Quando uma das partes está irritada. Evita. Você viu que o outro lado está muito assim, ó, na vontade do fight, de descer pro play, de ir pra briga. Seu pai está a ponto de falar assim, cara, eu quero brigar com você, eu quero bater em você, eu quero isso. Eu falo assim, cara, vamos lá. Ouve tudo que tem para dizer, vai pro seu quarto e, cara, eu vou conversar com você depois. Um relacionamento, se sua namorada tá lá em treta, em briga, querendo tratar com você, fala assim, a gente vai conversar depois. Ela vai virar um dragão. Ou ele vai virar um dragão. Ele fala assim, senta aí, Cláudia, que na hora certa a gente vai conversar. Sabe, você não está em momento agora de conversa. Calma, vai chegar a hora da gente conversar. Então evite entrar em conflito quando as pessoas estiverem irritadas. Terceiro, na verdade, entenda com clareza qual é o problema. Às vezes, na hora do conflito, os nossos sentimentos se misturam, e muito, e a gente não consegue entender ou examinar a situação, examinar qual é o problema real. Por isso é muito importante a gente parar para refletir em qual é realmente o problema, compreender o que está acontecendo. E a partir disso, de ter um entendimento da situação, a gente vai agir da melhor forma e certamente a gente vai encontrar uma solução para esse conflito. E muitas vezes a gente vai ver que esse conflito, ele pode ser apaziguado e nem precisa ser gerada uma briga, que nem vale a pena brigar por isso. Quarto, reconheça os seus próprios erros. Às vezes você errou, às vezes você falou algo que não deveria. Às vezes você explodiu. E acontece, pessoal. Tá? Estou dizendo para você que não acontece. Eu já explodi várias vezes com meus pais, com a minha mãe. Sabe, já explodi com a minha irmã. Sabe, isso acontece. Nós temos um coração pecador, vai acontecer. Mas quando isso acontecer, a gente então pare para analisar, reconheça o nosso erro. Reconheça o nosso erro para Deus. Confesse para Deus. E dentro do conflito, procure manter a calma. Procure manter o respeito. Poxa, como que eu vou manter a calma? Às vezes, você está lá ouvindo, ouviu tudo, absorveu, vai para o seu quarto, pega o travesseiro e dá um grito. Não aguento mais! Dá um grito no seu travesseiro, soca o seu travesseiro, sabe? Vai para o banheiro, chora. Não tem problema chorar no banheiro. Sabe, põe para fora, vai pra academia, faz jiu-jitsu, faz boxe, coloca lá, ai, caraca, não aguento mais, sabe? Encontre um lugar para você botar isso para fora, mas o lugar de botar isso para fora não é na frente do seu pai, não é na frente do seu namorado, não é na frente da sua namorada, não é na frente do seu cônjuge, não é na frente da sua mãe, não é na frente do seu irmão. Porque se você, então, trata com desrespeito, e com ira, meu amigo, você já perdeu o conflito. Já perdeu o conflito. Sexto, exercite o perdão. Essa é a hora que muita gente fala assim, putz, Arthur, não dá. É difícil. Exercite o perdão. E pessoal, quando a Bíblia fala de perdão, ela fala do perdão segundo Jesus. E quando a gente olha para o perdão segundo Jesus, a gente vai ver 70 vezes 7. Quando a gente olha para o perdão segundo Jesus, eu gosto muito de olhar para aquela oração do Pai Nosso, que diz o seguinte: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sabe o que esse texto me ensina? Parece que Deus está me colocando na parede, dizendo assim, ó, Deus, me perdoa, assim como eu perdoei quem me ofendeu. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoei daqueles que têm me ofendido. Cara, que pesado. Porque, vamos parar para pensar, pessoal. Pelos nossos pecados, nós merecemos o perdão de Deus? Não. E Ele mesmo assim decidiu perdoar. Se a gente colocar na lista os nossos pecados
que nos qualificam condenado a viver longe de Deus, a lista é gigante. É imensa. E com certeza muito maior do que a ofensa que você deve ter recebido do seu pai, da sua mãe, do seu irmão ou de alguém próximo a você. E Deus diz: perdoai. Pai, me perdoa, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Então, o perdão, pessoal, não é um sentimento. O perdão é uma atitude. O perdão é uma ação que deve ser constante. Sétimo, procure conselheiros. Às vezes você está passando por uma situação tão difícil que fala assim: Arthur, me falta sabedoria para lidar com isso. Arthur, eu preciso desabafar. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselheiros a nação cresce. A nação prospera. Sabe, então às vezes está muito difícil para você. Procure alguém para orar junto com você diante dessa situação. Sabe, procure os seus líderes de pequeno grupo, procure o pastor da sua igreja, procure a mim, procure o Tiago Matos, o Washington, enfim, tantos outros pastores que estão aqui acessíveis para te ajudar nisso. Procure alguém que está no seu pequeno grupo, que já compartilhou algo, que está vivendo parecido com você, e ali vocês podem abraçar uma a outra, ou um ao outro, e falar assim: vamos junto nessa luta, vamos juntos nessa batalha. E uma das coisas que eu tenho falado muito em aconselhamento, pessoal, a gente tem que entender que os nossos pais, namorado, namorada, marido, esposa, irmãos, eles também são pecadores. Assim como o meu pecado afeta o pecado deles e a ira neles, o pecado deles também me afeta. E aí então, se a gente entende que nós somos transformados por Deus, que fomos alcançados por Deus, nós precisamos transmitir graça, porque eles ainda não conhecem essa graça. É nossa responsabilidade de transmitir em graça. Então, Deus, Ele não perde a oportunidade de nos ensinar. Ele está constantemente nos ensinando. E eu quero que você veja o último. Respeite a individualidade de cada pessoa. Às vezes, no seu relacionamento, você vai precisar de um tempo para absorver tudo que foi falado. Às vezes, a pessoa que está do seu lado vai precisar desse tempo. Então, respeite a individualidade dela. Às vezes, é o silêncio que ela recebe tudo e depois ela vai chamar você para conversar. Às vezes, ela quer ir lá na briga, então volta lá para o ponto 2. Evite conversar com alguém que está irritado. Sabe, e assim, então, vocês vão conseguir resolver conflitos. E vocês crescem em maturidade. Mas um texto que eu gosto muito é de Romanos 1, 19, 20, que diz o seguinte: sabendo a verdade a respeito de Deus, vocês sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele tornou evidente. A verdade de Deus ela é evidente. Por tudo que Ele criou, por toda a criação do mundo, vocês podem perceber os atributos invisíveis de Deus. Vocês podem ver o poder de Deus, vocês podem ver a natureza de Deus, vocês podem ver a direção de Deus. Portanto, se vocês conhecem a Deus, vocês não têm desculpa alguma de deixar de viver de forma que agrade a Deus. Então é nossa responsabilidade. Se a gente conhece a Deus, conhece essa verdade e sabe como lidar com conflitos agora, nós não temos mais desculpa. E eu concordo muito com o que o Abner diz. O Abner é um dos pastores aqui da nossa igreja. E a gente conversando sobre família. Ele diz o seguinte: Arthur, nos meus aconselhamentos é algo que eu falo muito para os adolescentes. Quando eles olham para famílias deles e veem famílias imperfeitas, famílias que estão passando por dificuldades, que eles falam assim: eu não quero viver esse tipo de família. Eu não quero ser esse tipo de família. Então, o Abner constantemente fala essa frase aqui, ó. Opa. Aprendemos observando e reproduzindo. Ou aprendemos observando e não reproduzindo. Mas todos nós somos indesculpáveis. A real é, você sabe a verdade de Deus. Por isso nós somos indesculpáveis. Essa é a nossa missão. Mas você pode olhar para a sua família e vai falar assim: Arthur, eu não quero reproduzir isso na minha família. Então, ok, você está aprendendo aquilo que você não quer reproduzir. Então, faça diferente. Faça diferente. Então, para a gente refletir e praticar,
Primeiro, o verdadeiro conflito começa dentro do nosso coração, não em nosso lar. Segundo, não existe famílias perfeitas, mas existem famílias que podem ser transformadas. Então, pessoal, sua família não é o problema da sua vida, por mais difícil que ela seja. Ainda assim, ela é o presente de Deus. Pode ser que muitos de vocês tenham pensado o seguinte: poxa, Arthur, a minha vida, ela é um acidente. Eu quero dizer que a sua vida não é um acidente, a sua vida é um presente. Um presente de Deus, a qual Ele quer usar para ser o meio de poder dEle para transformar o seu lar. A Bíblia nos diz, seja luz no seu lar, seja luz na sua casa. Então, você é como um luzeiro que está indo para o meio de um ambiente escuro, trazendo luz, dissipando a escuridão, e pelo poder de Deus pode transformar a sua família. E sabe uma coisa, gente? Tem uma pessoa aqui, que eu acho incrível a história dela. Ela vai ser pega de surpresa agora. Mas a Letícia, chegou aqui vindo do Mega, tímida, chegava atrasada ainda, porque ela queria estar aqui. O Mega começava às 7h30 da noite, ela chegava às 8h, e vinha, e não desistia, e crescia num relacionamento com Deus, a ponto de os pais verem a mudança na vida dela. E aí então, daqui a pouco, o que a gente vê? O Gustavo e a Érica vindo para a igreja. E um dos momentos mais marcantes, porque eu conheci o Gustavo e a Érica. Eles participaram do Repense junto comigo. E a fome que eles tinham por Deus era algo incrível. E toda vez que eles davam testemunho, eles diziam, eu sou muito grato pela vida da Letícia. Porque pela vida da Letícia, a nossa família está sendo transformada. E eu pude ver e contemplar esse momento, de ver a família inteira ser batizada. E está sendo transformada. Eu vejo a Lavi, a irmã mais nova dela agora, lá nos pré-adolescentes, querendo crescer com Deus, num relacionamento com Deus. Alguém que tomou uma decisão de amar a Deus acima de tudo e está tendo a vida transformada. Se eu for compartilhar mais aqui, Luan veio de outra religião, chegou quietinho, tímido, e usou a estratégia de tímido para conquistar a vitória, eu acho. Mas a história do Luan é muito legal, porque ele chegou, se batizou, e ele tinha um desejo. Eu quero que o coração da minha mãe seja alcançado. Que a minha mãe, ela seja alcançada por Cristo. E aos poucos o Luan foi colocando lá. Pregação para ela assistir, e ela foi assistindo, e ela passava por dificuldades emocionais, e daqui a pouco ela foi ouvindo as mensagens, e daqui a pouco parando de tomar os remédios. E aí foi para a rede, se encantou pela rede, está servindo na rede, vai batizar na rede, e foi salva por Jesus, porque aquele garoto teve a atitude de falar assim, eu vou batalhar pela minha família. Essas são algumas de muitas histórias que eu posso contar aqui. E essa é uma história que eu conto, ou outra história que eu conto, para poder te motivar a ver assim, Arthur, a minha família não está perdida. A minha família não está perdida. Poxa, Arthur, mas a minha família já está na igreja, mas não vive conforme aquilo que a Bíblia diz. Não desista da sua família. Porque através da sua vida ela pode ser transformada. Ela pode ser alcançada. Você é luz no seu lar. Mas às vezes você pode parar e pensar assim, Arthur, mas está sendo muito difícil a minha família ser transformada no presente. Não desista. Continue persistindo. Mas já se projete, já planeje o seu futuro. A família dos seus filhos, dos seus netos, dos seus tataranetos. Para que seja uma família que ame a Deus acima de tudo. E para você viver isso, você precisa começar agora. Precisa começar agora. Então, por último, o desafio é: se arrependa, perdoe e ame a sua família. Amém, gente?